Nesse momento eu quero chamar para cá para uma entrevista muito legal, uma pessoa que o Brasil e o mundo inteiro viram pela TV ele ser vítima de preconceito de uma forma muito triste, muito desumana e muito anticristã. Contudo, muito maior efeito foi o que aconteceu na vida dele quando ele foi vítima do amor de Deus e teve a sua vida transformada e tocada pela graça do Pai. Por isso agora, quero que a banda receba com muita alegria jogador do Cruzeiro, Tinga! Tudo bem, Tinga? Tudo bem, graças a Deus, tudo Obrigado bem. por vir ao programa. Sei que sua vida é corrida e eu sei que você também, em 98, teve um encontro com Cristo, não foi isso? É verdade, enfim. É coincidência que foi aqui em Belo Horizonte, primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Foi aqui porque você não é daqui. Não, sou de Porto Alegre, sou gaúcho, vim jogar, na época eu estava no Grêmio, aí teve uma reunião no hotel e primeira vez que eu escutei falar de Jesus, né? A gente viu, eu já tinha 20 e poucos anos, né? Era novinho, mas tu vê que o tempo que às vezes a gente passa sem ouvir falar de Jesus de verdade, né? Que vê a necessidade que tem que se falar, né? Mas nessa caminhada, você nem sempre se manteve muito firme com Deus. Teve momentos que você estava ali com o Senhor, teve momentos que você não estava tão firme na igreja, não foi assim? Muitos momentos. Te digo que até hoje a gente está sempre guerreando, por isso que eu acho muito interessante a maneira que tu tem levado os programas, né? E que tu tem pregado para esse povo, assim, que tem essas quedas, né? Que eu sempre digo que a coisa mais difícil que eu vi na minha vida até hoje, para mim a coisa mais difícil, de tantas dificuldades que eu passei, a coisa mais difícil é servir a Jesus, de verdade. É a coisa mais difícil. Mas você não larga esse Cristo por nada. Não, é a coisa mais difícil, mas ao mesmo tempo é o objetivo principal da minha vida, é conseguir servir esse Jesus. Servir. Então, é bem difícil, mas é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer, porque Deus, né, nos dá, através da Bíblia, essa garantia, se a gente buscar, enfim. E isso nos anima cada vez mais buscar e a cada ano, a cada dia, a gente vê algumas melhoras na nossa vida, aquilo que agrada a Deus de verdade. Tinga, todo mundo viu pela TV aquele jogo, quando você entrou, e de repente a torcida inteira começou a fazer barulho de macaco, insinuando uma forma de preconceito muito triste, muito baixa, e isso causou uma revolta, não foi no país, isso aí foi uma notícia fora, foi uma notícia em vários países do mundo. E agora, essa semana, saiu a sentença para o clube, parece que é 17 mil dólares, uma coisa assim, que eles vão ter que ressarcir. Isso paga? Paga o que você viveu ali dentro? Não tem preço. Se fosse 1.700.000 também não seria o preço. E se vocês acompanharam bem todas as minhas entrevistas desde o dia, eu sempre fui um cara muito tranquilo nesse sentido de que, para mim, não me interessava a questão da punição, porque eu acho que não há punição para isso, né? A verdade é ver o que nós vamos fazer para tentar diminuir isso ou trazer uma melhoria. Eu acredito, né? Lógico que tem as pessoas que são capacitadas para julgar dentro da Conmebol, né? Que fazem esse julgamento. Então, não quero interferir e fazer aquilo que não é o meu papel. Então, se eles julgaram assim, a gente tem que, como ser humano, aceitar. Mas eu acredito que tem coisas muito mais importantes que dar um valor, mesmo que fosse 1 milhão, né? Ou 1 bilhão, não seria isso. Eu acho que talvez uma forma de fazer esse clube ou se envolver em alguma situação social, né, contra qualquer tipo de preconceito, porque eu sempre toquei no assunto que o preconceito não é só racial, tem muitos preconceitos, né? A própria igreja sofre preconceito, mas também às vezes aplica o preconceito. Às vezes a pessoa não é crente, já olha diferente. Então a gente também, todo mundo tem esse pouquinho de preconceito, já sofreu um pouquinho e também já utilizou disso com outra pessoa em algumas áreas. Então, eu acho que é um assunto a ser debatido, mas a ser expandido, porque tem várias áreas e a gente tem que, como ser humano, evoluir. É interessante isso ter acontecido, porque diz que o Brasil é feito de portugueses, negros e índios, e que todas as raças se aceitam, mas a gente sabe que tem preconceito. A gente sabe, tudo bem que foi fora do país, mas isso trouxe o assunto à tona aqui. Por exemplo, a pessoa que vai para a igreja e chega lá muitas vezes é um travesti e senta para assistir o culto.
E a pessoa que está do lado até afasta, não é? Às vezes com um mendigo, às vezes com uma pessoa que curte um outro tipo de som, o pagodeiro não curte o cara do reggae, do funk, e por aí vai. As variações são tão grandes. O que você ser cristão te ajudou nesse episódio? O que você pensou? O que talvez Deus tenha te falado na Bíblia? O que alguém te aconselhou, que te ajudou a passar esse momento? Porque eu vi depois dos outros jogos, ouvi suas entrevistas, e eu te confesso assim que uma coisa é a gente brincar um com o outro. O pessoal sempre brincou comigo, me chamava de o clarim que chama os crentes, que eu sou muito branco, e eu ficava nos acampamentos com os jovens, vamos gente, vamos entrar pro culto. Aí eles falavam, ele é o clarim, esse é o branquinho chato, ô branco chato, ô clarim e tal. Então a gente brincar com o outro, falar, ô negão, e aí velho? É uma brincadeira. Agora outra coisa é você entrar para ter que executar uma função dentro do campo e tem ali milhares de pessoas fazendo uma coisa tão terrível. Em que você ser cristão isso te ajudou? Ajudou em tudo, porque a partir do momento que se tem a fé em Jesus, as outras coisas, elas, você, como fala, você está forte para qualquer tipo de coisa. Eu já havia passado tantas coisas na minha vida. A gente fica chateado, como essa situação, como outras também, que nos chatei todo dia na vida, enfim. Mas a segurança que a gente tem em Deus é uma coisa que não tem como explicar. É uma coisa que só quem prova e quem provou, quem prova todos os dias tem, entendeu? Quando você tem a segurança de que o que aconteceu também é permissão de Deus, porque a gente fala permissão de Deus só quando é coisa boa, né? E na verdade... Quando é ruim também. Né, a Bíblia fala que tudo coopera, né? Então é tudo, quando fala tudo é todas as coisas, tanto aquilo que é bom e aquilo que parece ser ruim, né? Então, quando você tem essa segurança, sabe que se aconteceu aquilo ali, porque Deus permitiu que acontecesse e Deus tem um propósito em cima daquilo ali. Então, a gente tem que ter sempre essa tranquilidade para sobressair sobre essas coisas. A dificuldade vem nessa e pode vir em outra área. Então, como tu falou, a segurança que eu tive foi totalmente em Deus, de poder superar essa situação. Eu ouvi pessoas dizendo assim, quando o time vier jogar aqui, que a torcida vai xingar eles, vai chamá-los de índio, vai chamar do que for, vai revidar. Esse revidar aí é a solução da situação? Com certeza não. Também já falei sobre isso em alguns canais aí, que a melhor coisa para a nossa torcida, o dia que nós vamos jogar, é tratar eles diferente, tratar eles com amor, né? Quando eu digo diferente, não com indiferença, mas tratar no sentido de se preocupar com o nosso clube, apoiar o nosso clube, que a gente está precisando bastante, a torcida sempre fez isso em casa, e esquecer essa situação. Acho que torcer para o nosso time e fazer o nosso time ganhar muito bem dentro de campo, acho que seria a melhor resposta, né? Nós dentro de campo, os jogadores ganhar muito bem esse jogo. Eu acho que se gerar um outro tipo de situação, aí nós estaríamos sendo preconceituosos. Você é casado, você tem filhos. Sou casado. Que a família reagiu nessa história? Porque a gente está falando do Tinga toda hora, mas eu, como pai, eu fico preocupado das coisas não afetarem negativamente meus filhos. Você tem que sentar e conversar com eles? Cara, só com o meu filho mais velho, assim, mas eu tenho uma base muito, muito boa, sabe? Familiar. A gente conversa sobre tudo. A gente tem algumas coisas que a gente mantém, né, na família, que aí, quando acontece essas coisas, a gente vê como é importante. Né? Eu faço questão de, sempre que estou em casa, a gente almoçar junto, né? Eu tenho minha esposa e 2 filhos. São coisas muito simples, mas são coisas que está se perdendo hoje, né, na família. Hoje até o modelo de arquitetura, de decoração de casa, já estão até tirando as mesas de sala. Então isso é muito importante. Então, quando você tem mesa em casa e tem um almoço, você tem essa oportunidade de falar dos assuntos. Às vezes, como corre muito, se tu não tem essa situação, às vezes tu não consegue se reunir com a tua família, um come lá, outro come cá, um está saindo para a escola, outro está chegando. Então, sempre tive isso na minha casa, então sempre tivemos oportunidade de conversar. E quando eu cheguei, a gente almoçou, ele não tinha ido na escola no outro dia, a gente chegou 2 dias depois só. E a minha esposa não quis me falar no dia, eu conversei com ele, falei, você vai na escola, primeiro que a escola lá todo mundo mandou um monte de mensagem para ele, enfim. E eu sempre fui um cara que nunca procurei envolver minha família no meu trabalho, tanto nas situações positivas, para que não viessem as coisas negativas, eles não viessem sentir. Eu sempre, né, o apoio que a minha família me dá dentro da minha profissão, sempre foi particular na minha casa, minha esposa sempre... Né, dividiu muito, principalmente porque a minha profissão é uma profissão que ela expõe muito, entendeu? E às vezes hoje pessoas
te aplaudem e de repente... Então, eu estou preparado para isso, mas a minha família talvez não esteja. Então, sempre preservei minha família nisso. Então, com isso, minha esposa reagiu bem, porque a gente viveu muitas coisas, e minha esposa também já passou isso, porque a minha esposa se criou comigo, no mesmo bairro que eu, né? Toda a dificuldade que eu tive, só que minha esposa é branca, ela é descendente italiano, que tem muito isso em Porto Alegre. E muitas vezes ela sentiu isso no olhar, de as pessoas julgarem ela, de ela estar comigo, achar que é mais uma, que é uma... Então, sem conhecer na história da nossa vida. Então, tem esses... Ela também, por ser branca, é vítima também, entendeu? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, o preconceito não é só contra o negro, enfim. Né? Minha esposa, muitas vezes, de as pessoas olharem e quando ela ter a oportunidade de conversar e de falar a história da nossa vida, as pessoas tomar aquele choque, entendeu? Ficar impressionado. Impressionado, porque acha que, porque é um atleta, enfim, não saber das coisas que a gente passou junto. Então, quando eu conversei com meu filho, eu só expliquei para ele que ele não viesse a fazer isso com outras pessoas em outras áreas. Porque, de repente, aí meu filho pode não fazer isso com outro por ser negro, mais misturado, mas pode fazer em outra área, por ele ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Eu pego tudo dessas coisas e tento trazer para o gancho positivo, né? Ensinamento. Sempre fiz isso na minha vida. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste é vítima de preconceito. Eu senti vontade agora aqui da gente fazer uma oração por eles. Eu queria que você me desse a mão aqui. E nós vamos orar abençoando a vida de todo mundo, de qualquer cor, de qualquer classe social, de qualquer religião que está nos assistindo e que viu sua história e falou assim, cara, esse assunto aí, ele é meu... muitas vezes para criança é o bullying na escola, é chamar de gordinho, é chamar de tanta coisa. Isso machuca. E só que no seu caso deu TV, deu jornal e a maioria dos bullying não tem nada. E a pessoa está sofrendo agora. Vamos fazer uma oração por eles. Pai, nós abençoamos essas vidas agora que nos assistem. Assim como o Tinga, Senhor. Eu vi o rosto dele na hora que ele saiu daquele estádio, aquele dia. O estádio inteiro gritando algo tão terrível. Senhor, olha esse coração que sofre, que chora. Olha essa criança que já não sabe mais o que fazer. Olha essa mãe que ela é taxada de vários nomes. Olha esse empresário, olha esse pastor. Olha, Deus, todo mundo que está nos assistindo agora. E de uma forma e outra é vítima de preconceito. Naquela cruz, o Senhor foi a maior vítima de preconceito. O Senhor se transformou na maior lata de lixo do mundo para receber os nossos pecados. Mas hoje o Senhor entende o nosso coração. E assim como o Senhor fez na vida do nosso irmão Tinga, faz na vida de quem nos assiste. E que essa história que é tão terrível se transforme em algo tão lindo para a glória do Teu nome. Nós abençoamos com o consolo do Espírito Santo cada coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não posso te deixar embora daqui, Tinga, sem antes responder a pergunta mais difícil. Tinga, nunca é tarde para quê? Para servir Jesus, cara. Para servir Jesus. Ainda bem que ele não falou para ser cruzeirense, achei que ele ia falar para ser cruzeirense. Oh, Deus maravilhoso, que eu sou atleticano, Jesus, me ajuda. Também. Não, é para servir Jesus, aleluia. Amém, os atleticanos digam amém, os cruzeirenses todos dizem amém. E nós estamos fechados contigo, quem está fechado contigo aí? Nós estamos fechados demais da conta e quando o povo vier aqui jogar, nós vamos orar, vamos abençoar e que a sua carreira cresça muito, que o seu time vença muito, que a sua família vença muito e que essa história toda se transforme muito em coisa linda aí para a glória de Deus. Amém. Obrigado por ter vindo ao programa, Tinga.